audiências públicas à noite, elas são um pouco disfuncionais, mas, no entanto, elas são importantes. Então, meu muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Eu prometo que a nossa conversa ela vai ser objetiva, não vou dizer rápida, mas ela vai ser objetiva. Então, o negócio vai caminhar de uma maneira fluida, vamos dizer assim. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Reis. Eu trabalho aqui na Prefeitura de Guaraçu já há 3 anos e a gente desenvolve um trabalho de implementação de políticas públicas. E hoje, juntamente com a Thaís, que é secretária de Cultura e Turismo, e a Fernanda Jussani, minha coleguinha de nome, que é secretária de Esporte, nós vamos trazer, né, as políticas. Na verdade, a gente vai falar sobre a implementação das políticas e formação dos conselhos que fazem parte do turismo, da cultura e do esporte. Thaís, Fernanda, vocês querem dar uma boa noite para o pessoal ou eu posso tocar o baile? Ela tem que falar, é isso? Aí, ó, não adianta. Boa noite. Boa! Thaís, tem boa noite? Já falou boa noite. Mas então tá. Para o pessoal que está mais distante, se vocês se sentirem mais à vontade e quiserem aproximar aqui, fiquem à vontade. Se tiver bom aí também, fiquem onde estão, mas quanto mais juntinho, melhor. E vamos lá. Então, como eu disse, a nossa conversa aqui, ela vai ser baseada nas políticas públicas para o turismo, a cultura e o esporte. Opa, cadê? Essa é a nossa equipe técnica básica, que nós trabalhamos dentro da PEG. Então, tem eu, tem a Ana Kelly, que é nossa doutoranda em políticas públicas, tem a Jenny, advogada, e tem o Gleison, que está ali no cantinho, que é o nosso diretor de marketing e publicidade. E tem o Dil, que está aqui também, que faz parte dessa equipe básica da PEG. E o nosso objetivo hoje à noite é apresentar o que é o CPF das políticas públicas, que significa Conselho, Plano e Fundo. A gente vai contextualizar as políticas públicas da cultura, turismo e esporte de Iguaraçu. Nós vamos tentar hoje sair daqui com a identificação de nomes para compor os conselhos dessas 3 áreas. E vamos relacionar algumas indicações de ações para as políticas públicas dessas áreas. Olhando aqui, eu estou vendo que tem o pessoal da cultura, tem o Nardo, tem o pessoal do esporte, tem os empresários do turismo e tem a Bel, maravilhosa também. Então, tem as outras meninas da cultura, esqueci o seu nome também da cultura, enfim. Tem bastante gente aí já que a gente já são rostinhos conhecidos que participam sempre das nossas ações aqui. E como eu falei, o nosso objetivo ficou um pouquinho fora lá. Nosso objetivo, um deles é contextualizar as políticas públicas dentro de Iguaraçu. E hoje nós estamos aqui, dentro do ciclo das políticas públicas. A gente passa pela identificação do problema do esporte, a identificação do problema da cultura, a identificação do problema do turismo. Aí a gente vai para uma etapa dentro desse ciclo que se chama definição de agenda. É na definição de agenda, dentro do ciclo das políticas públicas, que a gente define o que vamos fazer, o que a prefeitura vai fazer para resolver aquele problema público. Um exemplo, na tua área, no turismo, você automaticamente é impactado ou pode ser impactado por uma ação pública da política para isenção de impostos para atender determinados grupos e entre outras possibilidades de movimentar a economia do turismo. Então,
é dentro dessa definição de prioridade, a definição de agenda, que a gente vai entender o que cada grupo precisa e colocar isso num papel. Quando a gente fala em colocar no papel, a gente está falando em elaborar a política pública. E é aqui, nesse processo de elaboração de política pública, sair de perto desse som. É dentro desse processo de elaboração de política pública que a gente elabora PPA, LOA e LDO, que são 3 instrumentos do orçamento público. Depois a gente vai para a fase de implementação, que é, por exemplo, utilizar o recurso da Lei Paulo Gustavo, como as meninas do artesanato fizeram, como está sendo feito pelo pessoal que está produzindo vídeo do artesanato, ou então, ou pelo vídeo da Paulo Gustavo, ou então, por exemplo, com as competições esportivas e tudo mais que envolve cada área setorial. Por fim, a gente vai para a parte de avaliação, para ver o que deu certo daquela política e o que não deu certo. Boa noite, Fer. Tudo bem? E esse é o ciclo das políticas públicas. Desculpa a aulinha meio chata, mas tem que passar para a gente saber do que se trata. E aí a gente chega para um momento como hoje, que é a participação, né? O planejamento participativo, que é quando vocês, sociedade, vêm, trazem as demandas de vocês e nós, dentro do Poder Executivo, vamos fazer com que elas aconteçam. E para que isso aconteça, a nossa Constituição brasileira fala que nós temos que ter 3 instrumentos públicos, que são os conselhos, o plano dezenal, que é o que nós vamos fazer por 10 anos, e nós temos que ter um fundo. Um fundo nada mais é do que um CNPJ que permite a abertura de uma conta. E essa conta é o que a gente chama de fundo municipal. Fundo Municipal do Turismo, Fundo Municipal da Cultura, Fundo Municipal do Esporte. E o nosso objetivo hoje é traçar um rumo para esses 3 itens. Então, como eu falei, né, o CPF, ele é 3 dispositivos legais. A criação dele é necessária. Na verdade, ela não é necessária, ela é obrigatória, constitucional, para que os municípios possam receber recursos e, sobretudo, aplicar em cima daquilo do que a comunidade pede, do que a comunidade solicita que seja empregado. Isso é o que preza a nossa Constituição. O conselho, os conselhos, né, eles são um órgão colegiado e paritário. Isso significa que nós temos que ter o mesmo número de pessoas que trabalham na prefeitura, representando esse conselho, da mesma maneira que nós temos que ter o mesmo número de pessoas que não trabalham na prefeitura, que são o pessoal da sociedade. Então, ele é paritário, colegiado e tem por objetivo, né, a participação da sociedade na formulação dessas políticas públicas. O plano dezenal, ele vai direcionar de que forma isso vai ser executado, e o fundo municipal é o veículo pelo qual vai ser pago todo esse processo da implementação da política. Alguma pergunta até aqui? Nenhuma? Então tá bom, só daqui a pouco, né? A pergunta vai ser só daqui a pouco. Em relação à organização dos conselhos, por exemplo, um conselho municipal, ele pode ser consultivo. Então, as pessoas que fazem parte do conselho do turismo, eles têm a função de orientar, eles têm que ser consultados e dar as diretrizes para a implementação das políticas públicas. E também ele pode ser deliberativo, que é quando ele
delibera, quando ele dá as instruções como regra a serem seguidas. Ele pode ser um, ou pode ser os dois, ou pode ser apenas deliberativo ou apenas consultivo. Isso tudo a gente vai definindo conforme as nossas tratativas com esse grupo aqui vai se estabelecendo. Eu, geralmente, quando gosto de montar os conselhos, eu falo assim, como é um conselho novo, o ideal é que ele não seja deliberativo, que ele seja um conselho consultivo e de orientação. E a gente deixa a tomada de decisão para o gestor da pasta, que é o secretário. E o porquê isso? Porque como nós estamos num processo de implementação, às vezes falta maturidade do conselho. E isso a gente constrói aos poucos. Daqui 1 ano ou 2 anos vai ter uma nova eleição de diretoria, aí vocês vão poder pensar nas regras novamente deste conselho. Então, essa é uma ideia que eu gosto de levar para a formulação de conselho, para que ele não seja deliberativo no caso de novos conselhos e deixar para que ele seja consultivo, para que ele seja de orientação. Isso não tira em nada a importância do conselho e nem a função dos conselheiros, porque a responsabilidade deles dentro desse processo é muito importante. Então, é algo que a gente vai debater para depois definir como que vai ser, né? Aqui tem regrinhas, né? Algumas dicas de como os conselhos devem funcionar. Ele fala que é a função do conselho conceber e estimular ações para o desenvolvimento sustentável das políticas públicas, participar do planejamento, administração e fiscalização das políticas, principalmente. Aquela ideia de que cabe ao legislativo acompanhar toda a implementação das políticas. O conselho, quando bem organizado, quando bem alinhado com as políticas públicas, consegue ajudar muito, tanto o poder legislativo quanto o poder executivo. Então, essa é uma função muito importante do conselho. Ele pode deliberar sobre a importância das ações que vão ser desenvolvidas, executar ações de apoio dos poderes constituídos, que é isso que eu falei, do executivo e do legislativo, e acompanhar as execuções das ações, né? Também cabe ao Conselho Municipal, aos membros do Conselho, conhecer e enquadrar as ações municipais, das políticas municipais e regionais. Um exemplo foi semana passada, tinha um evento de turismo em Curitiba, né, Thaís? E nós não participamos, infelizmente, esse ano, porque nós não tivemos tempo hábil de organizar a pasta para levar Iguaraçu para esse conselho, mas para esse evento, para esse fórum de turismo. Mas, por exemplo, o ramo de vocês tem um impacto econômico muito grande na cidade e na região. Então, a gente tem que, enquanto Conselho de Turismo, durante esse ano, preparar todo o material para que no ano que vem, em março do ano que vem, Iguaraçu tenha um stand colocando todas os equipamentos de turismo, por exemplo, lá nesse fórum estadual do turismo. Então, é uma coisa que eu e a Thaís, durante esse ano, junto com o Conselho do Turismo, a gente vai trabalhar, a gente vai buscar o recurso para investir nesse stand que vai estar lá apresentando toda a parte turística de Iguaraçu. E isso passou esse ano, eu não vou dizer que passou, realmente tivemos mudança de pasta. Hoje a Daiane, que esteve com nós aqui durante 3 anos, não está mais. Então, tudo isso é um processo de adaptação. E a gente tem que, no ano que vem, suprir essa lacuna que ficou desse evento. Porém, se eu não me engano, em novembro tem mais um evento de turismo, que é para a gente mostrar o que Iguaraçu tem, e a gente vai trabalhar em cima disso também, para a gente não perder lá.
Aqui fala um pouquinho da importância do conselho, que é isso que a gente veio conversando, né? Possibilita a participação, vocês ajudam o Poder Executivo a definir de que forma e como eles vão executar os recursos, agrega diferentes pontos de vista. Às vezes a gente está aqui focado, por exemplo, olhando só para a parte turística dos parques aquáticos, mas a gente está esquecendo que existe o Café Sendesk, né? Um outro exemplo. Porque o turismo, dentro dos eixos dele, ele tem o turismo gastronômico, que é uma linha do turismo extremamente forte e que mexe muito com a economia. Tem o Zoo das Araras também, que é um grande potencial, que na verdade é o único aqui na região. Então, assim, levar o Zoo das Araras, apresentar para as outras prefeituras que eles podem fazer os passeios com suas crianças, com todos os seus grupos da terceira idade, movimenta muito a economia e possibilita novos negócios, novos empregos e tudo mais dentro da cidade. Que também ele vai falar da identificação de potencialidades para priorização das ações, auxilia na elaboração do plano municipal, planeja, ordena, assessora e fomenta as ações relacionadas à política pública e prioriza a política pública como atividade econômica, que no final uma das grandes funções do Poder Executivo é gerar emprego e renda para os seus munícipes, né? E quem que pode participar dos conselhos, né? Como que isso se dá? Então, a gente sempre pensa que a composição do conselho, ele tem que ser voltado para entidades, para o serviço, para empresas, para, por exemplo, o pessoal lá do esporte, que a gente sempre fala, é o pai de um atleta que vai representar o seu filho, porque essa é uma figura muito importante no desenvolvimento dessa criança, são os pais das meninas que fazem o balé, ou do pessoal que faz a aula de dança, ou que faz a pintura, ter artistas, agentes culturais, como é o Nardo, como é a Fer, como é a Maria? É isso mesmo, agora guardei agora. Então, ter vocês, enquanto membros, né, atuantes, cada um no seu segmento, participando do conselho, é extremamente importante. Geralmente, a gente pensa, deixa eu ver aqui, geralmente a gente pensa na composição desses conselhos em número ímpar. Então, por exemplo, assim, eu vou ter três membros que são da sociedade civil e eu vou ter 4 membros que são da gestão municipal. Aí tem o titular e o suplente. Para a gente, em casos de votações e tudo mais, que não corra o risco de ter o empate. Quando eu terminar a minha fala aqui, que já está caminhando para o final, a gente vai mostrar para vocês ali, a gente colocou os QR Codes, para que cada pessoa que tem interesse em participar do conselho, faça a sua inscrição através do QR Code, para que a gente possa estar alinhando todo mundo, quem vai estar vinculado ao conselho, quem quer participar do conselho do turismo, do esporte e da cultura. Então a gente vai ter essa relaçãozinha ali no QR Code e depois a gente explica para vocês. Outros membros interessantes assim que participem do conselho, por exemplo, são representantes de clubes e associações. Aqui eu não sei se tem Rotary, né? O pessoal do Rotary gosta de participar e contribui muito, geralmente. Pessoal de entidades religiosas
tem alguns conselhos, não, no caso não especificamente esses 3 aqui, mas existem conselhos dentro da cidade que a gente precisa ter algum representante de entidade religiosa. Foi o que aconteceu na nossa audiência pública da pessoa da terceira idade. A gente precisava ter. O Conselho Municipal de Saúde também teve um representante de cada setor da cidade. Perfeito. Inclusive da paróquia sou eu. Isso. E colocaram eu como vice-presidente. A Fernanda estava junto também nesse dia. Então é bem bacana. É isso mesmo. E tem que ter esse envolvimento extremamente importante. São os empresários, representantes do poder público de diferentes áreas. Isso já é uma coisa que a gente gosta de fazer. Por exemplo, a Fernanda faz parte do conselho da pessoa da terceira idade. A Fernanda não, a Thaís. Já estou jogando mais um conselho para você, Fer, mas você não vai longe, tá bom? E da mesma maneira, a gente tem o pessoal da Secretaria da Fazenda, que é extremamente importante ter um contador que vai nos ajudar nas diretrizes. Então, dentro dos membros GOV, a gente trabalha bastante com essa diversidade de secretarias, para que realmente exista essa inter-relação que a gente precisa para que o Conselho tenha efetividade, que não seja só uma reunião de mera, e fui lá, preenchi, fiz o que precisava fazer, mas não tomei uma decisão produtiva. Então, a gente preza por esse desenvolvimento. E como conclusão aqui dos participantes, de dicas, na verdade, dos participantes dos conselhos, é essencial que todas as entidades envolvidas, direta ou indiretamente, com a política pública em questão, participem do conselho, garantindo uma representação ampla e diversificada. Outro fato importante que eu acho que eu passei batido, não falei aqui, é que participantes de conselhos, eles não são remunerados neste momento. Não significa que quando existir, por exemplo, uma autonomia financeira, de fonte de financiamento que não seja o poder público local, que os membros da diretoria, por exemplo, não sejam remunerados. Isso pode ser que, se a gente caminhar num nível de maturidade, profissionalismo legal dentro do conselho, pode existir uma remuneração, mas nesse momento ele não existe. Alguns critérios dos conselhos, Então, os conselhos, eles têm caráter permanente, ou seja, devido à nossa Constituição, pelo formato da nossa Constituição, ela faz, com que esse instrumento ele seja contínuo, que ele sempre exista. Uma vez instaurado, a gente tem que primar para que ele realmente permaneça em execução. Tem que ter interesse no desenvolvimento das ações, alinhadas com as políticas públicas do município. Tem que ter dentro de um conselho um plano de trabalho, para que não seja reuniões sem objetividade, sem resultados, sem entregas. E o conselho, ele tem que ter a independência do poder público. Ele não pode, em momento algum, se sentir oprimido pelas ações do poder público, porque a função do conselho é acompanhar, observar, auxiliar, direcionar, para que realmente o poder público faça aquilo que a comunidade precisa, não apenas aquilo que ele deseja fazer. Por isso, esse passo tão importante para Iguaraçu, que é a gente conseguir realmente colocar em prática esses 3 conselhos, que é o turismo, o esporte e a cultura. Bom, falamos já da representatividade, que são membros de diversos setores da sociedade. Ele é voluntariado, não tem remuneração.
existe, depois que a gente ter o nome das pessoas, a indicação de quem quer participar, nós teremos uma eleição da mesa diretiva, quem é o presidente, o vice-presidente e o secretário desse conselho, e tem que ter todo esse suporte logístico para que as reuniões do conselho aconteçam. Então, falando um pouquinho da funcionalidade do conselho, a proposta que a gente traz aqui é que existam reuniões a cada 2 meses, 60 dias, dos conselhos, porque não tem a necessidade dela ser mensal, ela pode ser bimestral, né? E, oi, tudo bem? Ai, que linda! Ela pode ser bimestral e tem que ter a participação de todos os membros titulares. Caso não possa vir, entra o suplente na jogada, né? Quem vai elaborar todas as pautas, fazer todo o processo das reuniões para que a gente veja esse processo realmente se consolidando ao longo do tempo, nós, a PEG e os secretários em questão, que é a Thaís e a Fernanda, para que realmente o resultado apareça. Aí, falando um pouquinho do plano dezenal, que é o que faz parte... O plano dezenal, que é o que faz parte do CPF, então esse plano ele tem a duração de 10 anos, ele vai ser construído com base no que vocês vão responder para a gente dentro de um outro QR Code ali. A gente vai deixar um prazo aberto de 7 dias corridos, para que vocês preencham ali no Google Forms o que vocês acham que dá para implementar, o que precisa melhorar, que vocês falem das dificuldades de vocês, porque vai ser a partir desta indicação de vocês que a gente vai definir as ações da política, que a gente vai definir para que caminho a gente vai andar. Deixa eu ver, aqui tem o plano dezenal, tem as outras áreas, né, que também essa inter-relação entre secretarias ela é muito importante. Por exemplo, às vezes o pessoal do turismo tem algo que a cultura pode auxiliar. Eu quero movimentar o meu setor econômico gastronômico daqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma atividade cultural. Eu vou providenciar um show, vou trazer o pessoal do grafite, que vai movimentar a rede hoteleira, que vai movimentar o barzinho da esquina, a padaria. E isso são ações conjuntas. E elas vão ser realizadas com maior frequência a partir do momento que a gente ter isso planejado. Como, por exemplo, a Feira do Produtor, que nós estamos aí trabalhando para que ela volte a acontecer. Com base nas audiências públicas de outras secretarias, hoje a gente já está com um desenho muito claro de como vai ser essa Feira do Produtor. E o lugar onde ela vai estar instalada, o dia que ela vai funcionar, e tudo isso a gente vem construindo há 6 meses, 7 meses atrás, para que ela possa, quando ela voltar, para que ela possa atingir o pessoal do artesanato, o pessoal dos barzinhos, o pessoal do turismo. E sempre pensando assim, por que eu não vou colocar a Feira do Produtor na sexta-feira à noite? Porque se só sexta-feira à noite, quando todo mundo está mais folgado, já sai de casa, já vai na pizzaria, já vai comer o pastel, já vai comer os churros. Então vamos colocar ela num outro dia. Vamos trazer outro atrativo, vamos movimentar de outra maneira, né? Então, essa inter-relação com as outras áreas dentro do plano, ela é essencial. Bom, aqui a gente fala um pouquinho de como, né, nós estamos elaborando esse plano. A gente realizou já uma série de etapas de diagnósticos, levantamento de dados, ouviu as pessoas e agora é a hora de ouvir essas três áreas aqui.
né? Aqui fala um pouquinho de como nós trabalhamos, fizemos nosso levantamento preliminar, diagnóstico, prognóstico, hoje a língua está enrolada. E a partir de agora, o nosso foco vai estar no nosso plano de ação, nas estratégias, com base no que vocês vão responder daqui a pouquinho ali no QR Code. O plano de ação, ele vai ser posteriormente aprovado pelos conselhos que a gente vai formar. Então, o plano, ele passa pela aprovação do conselho, né? Aí ele vai para a prefeitura, daí o secretário, juntamente com o prefeito, eles vão debater, vai ser feitas as adequações orçamentárias. Isso significa que vai para a Câmara de Vereadores vai aprovar essa programação orçamentária, retorna para o Executivo e daí é implementada. E depois vem a parte da operacionalização e execução, que nada mais é do que implementar os programas e projetos que serão definidos a partir, né, dos objetivos e metas que nós vamos estabelecer juntos. E depois disso, a gente assegura tudo isso através da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, para que ele seja efetivado. Depois vamos para a parte, né, do acompanhamento e avaliação dentro do ciclo da política pública, que é aquela primeira tela que a gente falou lá. Uma vez atingido a meta, reprograma-se a política, faz novas propostas, define-se novos objetivos e assim a gente consegue implementar o nosso plano de ação. Então, esse processo de elaboração do plano, ele é complexo, ele requer cabeças pensantes, atuantes e que, sobretudo, conheçam a realidade do município. Então, por isso é tão importante ter vocês aqui. Um lembrete, né, Gleice? O Gleice e seus lembretes. O plano, ele é um trabalho coletivo do poder público e da iniciativa privada, portanto, a melhor forma de realizá-lo e executá-lo é através do Conselho Municipal. Isso é importante que vocês saibam, porque essa é uma das melhores maneiras que nós, cidadãos, temos para realmente fazer valer a nossa democracia. Se lá em 1988, quando eles desenharam a nossa Constituição Federal, e eles decidiram que nós seríamos um país de direitos, e que a nossa democracia fosse participativa, agora é a nossa vez de fazer isso valer. Se passaram 30 e poucos anos desde a promulgação da Constituição Federal e nós ainda, enquanto nação, estamos engatinhando no processo de ter os instrumentos que são o Conselho, Plano e Fundo das políticas públicas. Então, eu sempre chamo essa atenção, então, porque assim, se cabe a nós algo além, enquanto cidadão, em prol da nossa comunidade, ela começa aqui, participando dos conselhos. Bem melhor do que ficar batendo boca no Facebook ou questionando coisas que a gente não entende o que está acontecendo. A realidade, ela passa, sobretudo, pelo conhecimento, né? E aqui é um excelente lugar para isso. Bom, uma vez criado o plano, conselho, a gente consegue criar o fundo. E aí a coisa começa a ficar boa. Eu falo que ela começa a ficar boa porque significa que a gente está apto a buscar recurso que não é só aquele da prefeitura. Exemplo aqui, a gente tem um bom exemplo do esporte. Estamos aí quase com o dinheiro na conta, eu falo. A gente conseguiu aprovar bastante projetos, somando tudo, em 3 anos nós vamos ter 1,5 milhão para operacionalizar, projetos que a gente aproveitou que não vai sair da prefeitura, que ele vai vir de uma outra fonte.
Isso porque a gente fez todo o dever de casa de buscar esse recurso fora. Só que para isso a gente precisa ter o nosso fundo municipal de esporte, para que esse dinheiro ele seja mais fluido, ele não fique travado na conta da prefeitura, ou dependendo de outros arranjos, né, orçamentários para a execução disso. E da mesma maneira, eu espero que em breve a gente consiga fazer isso na cultura. Mesmo que no ano passado a gente conseguiu operacionalizar a Paulo Gustavo, mas ela é muito pequenininha, perto da realidade que a gente precisa. Agora a gente tem a PENAB, que é 50 e poucos mil, né? 59, 56 mil. Temos mais esse dinheiro agora para a PENAB. Mas é muito pouco, perto de todas as oficinas que a gente gostaria de implementar, perto de todas as necessidades, né, que a comunidade apresenta. Então, a gente vem trabalhando para que a gente consiga realmente ter um valor significativo para a cultura de Iguaraçu. E, paralelamente, temos a parte do turismo, que vai fazer essa roda girar com mais força. Porque tem muito recurso lá. O turismo, muita gente pensa o turismo mais como assim, é sair passear, é sair viajar, mas existe 9 ou 10 eixos do turismo, né? O turismo gastronômico, o turismo religioso, o turismo de aventura. Então, tem vários eixos do turismo e ele movimenta muito dinheiro. Prova disso são os parques aquáticos que nós temos aqui, os Ou das Araras. Olhem ao nosso redor se tem outra estrutura parecida com o que Iguaraçu tem na parte do turismo. Não tem. E vem muito mais aí pela frente na parte de hotelaria, já com esses complexos que a gente tem. Então, a gente, aqui em Iguaraçu, a gente tem que olhar o turismo de uma forma diferente. Foi você, lá no teu estabelecimento, que no ano passado veio o pessoal de Lobato fazer um passeio? Ângulo? Imagine que todo município recebeu lá um valor X para a terceira idade. O Paraná tem 399, você recebeu 1. Se a gente organiza você e leva num evento como esse que teve agora, os 399 municípios vão saber que você é um destino turístico que cabe dentro de um programa do governo estadual. É a mesma coisa das Araras, enfim. Todo esse complexo turístico que existe aqui em Iguaraçu. E a gente vai trabalhar para isso, estamos trabalhando para isso. Já estou cansada de falar, imagine vocês de me ouvir. Resumindo, o fundo é um lugar onde vai vir o dinheiro, gente. Então a gente tem que chegar lá, tá bom? As fontes dos recursos, né? Elas podem ser públicas, como vindo do governo federal, do governo estadual. Elas podem ser privadas através de dedução de imposto de rendas e também tem as doações de eventos, tem a doação de bazar, tem a Polícia Federal que faz destinação de mercadoria para que seja revendida e revertida em prol de alguma entidade. Tudo isso, a partir do momento que nós tivermos o nosso fundo, a gente vai conseguir executar. E que no final tem que chegar aqui, nesses 3 instrumentos, que é a PPA, LOA e LDO. E para resumir e finalizar a minha fala, quando nós tivermos o nosso CPF, que é o Conselho, o Plano e o Fundo, Turismo, Esporte e Cultura, nós vamos definir as nossas metas, nós vamos quebrar ela dentro dos instrumentos orçamentários e vai ter que chegar lá no nosso fundo recursos, mais recursos. Por isso, toda essa minha fala aqui, para tentar, de alguma maneira, simplificar o que é a implementação de uma política pública. E agora, pedir para vocês, primeiro ouvir, obviamente, algumas dúvidas de vocês
E depois vou pedir para vocês pegarem o celular e irem naqueles QR Codes ali para a gente fazer as nossas fichas de indicação de quem quer participar dos projetos. Não precisa ser respondido hoje, a gente vai dar um prazo de 7 dias aí para que vocês façam as indicações de vocês, mas o importante é que a gente tenha, no mínimo, 7 pessoas para o turismo, 7 pessoas para a cultura e 7 pessoas para o esporte. Nós tínhamos aqui em Iguaraçu o Conselho do Turismo e da Cultura junto. Até está aqui, é o decreto 25 de 2022. O que acontece? Em 2023, nós tivemos uma nova instrução, onde ela fala que a gente não pode ter conselhos juntos. Então, nós vamos ter que ter conselhos separados. Porém, a nossa proposta de trabalho é que as reuniões sejam conjuntas, porque nada impede de você fazer parte do Conselho do Turismo e do Esporte. E para não ter reuniões separadas, a ideia é fazer como hoje, uma reunião para matar os 3 conselhos, fazer de uma forma produtiva, eficiente, o que precisa ser feito deliberado de cada conselho, mas em uma única data. Porque imagine, cada 2 meses você ter que sair em 2, 3 reuniões, a Fernanda sabe, porque faz parte de um monte de conselho dentro da saúde. É cansativo, é muito cansativo, né? E ali, a gente fazendo reuniões assim, junto, né, a gente vai conseguir tratar todas as políticas, dar encaminhamento e não ser tão cansativo. Era isso. Precisa de 7 para cada setor. Oui. Pode ser o mesmo, os 3 ou não? Como assim? Por exemplo, a Fernanda está nos 3 conselhos. Pode? Pode. Se você quiser, vocês podem fazer a indicação para participar dos 3 conselhos. Pode fazer sim. Igual eu falei. Até mesmo que a gente não tem tanta gente também para poder ficar sendo... Exatamente isso. Vocês podem fazer a inscrição, a indicação para participar de mais de um conselho. Porque depois a gente vai definir quem é suplente, quem é titular. E com base na inscrição de vocês, a gente pode revezar. Por exemplo, você é suplente no um e é titular em outro. É presidente de um e é secretário de outro. Se bem que o secretariado do conselho tem que ser um membro GOV, tem que ser alguém que seja do executivo, porque ele precisa lavrar as atas e fazer toda a parte burocrática. Exatamente. Pessoal, aproveita para perguntar. Vamos perguntando aí. Fala, rapaz. Se ele falar o que ele está pensando, vai dar... Não dá não, pode Fala, expor, expõe. pode expor o pensamento, não tem nada a ver. Não, mas isso aí que ele está pensando não tem nada a ver. Acho que seria interessante, igual o Leonardo, que faz parte, né, da cultura, está participando, o pessoal do Zou está participando, o Polaco está participando, Exato. que envolve daí cultura, turismo, Fernanda, Maria. Exato, as meninas do Empório do Artesão, né? Lucas também, acho interessante ele estar participando. Certo. O pessoal do esporte está ajudando. É. E aí o pessoal da cultura ajuda o pessoal do esporte. Exatamente. É um conjunto. Exatamente. Gleison, Você acha que a gente consegue colocar lá o QR Code ou passar para eles? Acredito que sim, quando o celular vai pegar. Mas, enfim, pessoal, aqui no QR Code, a gente vai ter, primeiro, vocês vão fazer aqui a lista de presença e depois tem essa carta de intenção. É essa carta de intenção que vocês vão escanear
para fazer a indicação. Eu quero participar do conselho tal. Ele está bem didático ali, você está entendendo, para fazer a indicação. Então, depois vocês não esquecem isso. E também tem os questionários, tanto do esporte, tanto da cultura, quanto do turismo. Vocês podem depois, com calma, pegar, acessar cada um deles e ir fazendo as inscrições. Quer falar, Diego? Só fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguiram entender a relação entre LBO, LOA e fundo? Oi? Explica para nós, Gil. Levanta. Vocês conseguiram? Isso aqui cai no questionário. Então tá. Isso é turismo. A LBO, ela é uma lei que ela vai estabelecer a previsão orçamentária do município. Então chega lá no mês de setembro, outubro, o prefeito, junto com o contador, junto com a equipe técnica, ele vai traçar a previsão orçamentária para os 2 anos, para o ano anual. Entenderam? Não. Quando se passa lá na televisão, olha, o governo, o orçamento para 2024 estimulou a receita em 4 trilhões e as despesas em 4 trilhões. Quer dizer, de onde vieram as receitas? Dos impostos, das multas, do trabalhador, né? Então, as receitas vieram daí. Quando o prefeito, o executivo, ele vai fazer lá a LUA, a Lei Orçamentária Anual, o contador vai colocar lá em todas as rubricas que ele tem na prefeitura o orçamento do município. Então, o que acontece? A partir do momento que você criou o fundo, você criou a lei, você criou as diretrizes aqui do fundo, você vai estar participando do orçamento. No orçamento do ano seguinte, você vai estar tendo uma previsão orçamentária. E você vai ter o CNPJ na conta, assim como existe na saúde, na assistência social e em outras repartições. Estão entendendo? Não, vai assim, olha. Vamos lá. Vamos botar lá no começo. Quando você pega o orçamento da União, dentro do orçamento da União, geralmente vem lá. Vai arrecadar 100% lá, de 100%. Nós vamos dividir lá. Tem 20, hoje é 24, 25% para a educação, é fixo. Não é isso? Para a educação já é Não. Tá, vamos lá. Saúde. O mínimo é 15%. Cada município investe um tanto. Como eu sou vereador lá, eu acompanho. Lá, o último quadrimestre investiu 28%. Uns investem 20%, outros 19%, entendeu? Você pode gastar até 51% com um funcionário público. Correto? Isso é orçamento. Isso é orçamento, você vai dividir no orçamento. Quando você cai aqui no orçamento da União, no orçamento do município, você vai criar uma conta específica para a cultura, para o esporte e para o turismo. Entenderam? Porque você criou o fundo, você criou o CNPJ. Se você criou o fundo, aí vamos supor, a contabilidade pública é difícil. Aí vamos supor, chega lá no orçamento, tem lá, vamos colocar lá, tem 2, 3, 5, 8, 9, 2.3, 2.3, 1, 5. Isso são contas que são abertas, são rubricas que são abertas para poder receber esse dinheiro. Tá? A partir do momento que criou, o seu fundo criou
essa lei, você vai ter esse número também e nós vamos poder receber o recurso dentro dessa rubrica, dentro do orçamento. Aí quando vem para a Câmara, o prefeito vai abrir lá assim, eu vou abrir 300 mil reais para o esporte. O que significa isso? Que dentro do orçamento que ele previu, ele pode receber 300 mil reais dentro dessa conta para poder gastar. Como que ele vai receber esse recurso? Através da Secretaria de Estado de Esporte, que é a Paraná Esporte, ou do Ministério do Esporte. Por que eu estou dizendo Secretaria de Esporte e Ministério do Esporte? Todos vocês estão vendo que teve agora a votação do arcabouço fiscal. Esse é o nome, né? Diz que é. Inventaram um novo nome para poder tributar, tudo bem. Aí existem as casas de loterias, não existem? Que hoje patrocinam o time de futebol, não sei o quê, não tem. Os jogos eletrônicos, os jogos que jogam lá, vai ganhar de 1 a 0, vai empatar, vai não sei o quê, vai o jogo de poker, não tem tudo isso. Tudo tributado hoje. Vai ser tudo tributado. E esse E dinheiro. esse recurso, a gente acredita que ele vai ser direcionado para a Secretaria de Esporte e os departamentos de esporte. Que tiverem fundo. Vocês estão entendendo a correlação? É de lá que vem. Né? Como que as coisas acontecem e como que não é tão difícil de entender, porque às vezes passa na televisão, e o cara da televisão, ele explica muito rápido, a gente não entende o linguajar técnico, não é verdade? Então, tributou lá a Bet... Bet Sport. Como é que é? 365. Bet 365. Bet Bet 3. 365. O que significa isso? Casa de aposta. Isso. Bet em inglês significa aposta. Aposta 365 dias por ano. Não tem 365 de um ano? É fácil. É só simplificar. Correto? Então vamos lá. Aí tributou, você apostou 100 reais. Se você apostou 100 reais, você vai pagar, não sei qual é a tributação. Se não me engano, deve ser 12, 13% por aposta lá. Parte desse dinheiro já está seguro para o governo. Não interessa. Se você ganhar, você vai pagar. Se você perder, a casa de aposta vai pagar. Agora, esse dinheiro tem que ser gasto em alguma coisa dentro do esporte. Exato. Um percentual, correto? Então, por que a gente acredita que vai dar certo no esporte, na cultura, né? O governo federal, ele lançou há pouco tempo aí os recursos da cultura. Foram acho que 17 ou 18 bilhões. Gente, são 17 agora. Nós não vamos pegar nada. Por quê? Porque a gente não tem fundo, a gente não tem planejamento. Nós fomos no congresso semana passada, né? E o tema era planejamento. Né? Aquilo que você não planeja, você não consegue desenvolver. É como o Gleice colocou ali agora, né? Que planejamento é coletivo. Né? Então lá eles disseram assim, que planejamento é um esporte coletivo, não é um esporte individual. Ninguém planeja sozinho a administração pública. Tem que planejar em grupo. E por isso o governo cobra que as pessoas participem. Alguma pergunta? Não? Deixa eu só complementar. E olha o quanto é importante esse momento que a gente vive em destinação de recursos. Essa questão dos jogos, de tributado de jogos, existe todo um movimento, porque se a gente, um movimento do Ministério, para que nós, município, tenhamos nosso fundo, porque senão esse recurso vai parar lá na mão dos times grandes de futebol, que é o que acontece a vida inteira. Outra coisa, Nós sempre tivemos a cultura do jogo do bicho, não é? Qual que é o objetivo do governo? Tirar o jogo do bicho do mercado e legalizar e formalizar outro tipo de jogo. Por quê? Porque não quer, o brasileiro é viciado em jogo. É futebol, é não sei o que, é jogo do bicho, é jogo da vaca, é jogo do capim, é jogo não sei o que. Eu não sei, eu nunca joguei isso, né, nesse negócio. Mas tem.
E como que vai tributar o jogo do bicho? Não tem jeito. Então o que o governo faz? Ele cria uma nova modalidade de jogo, telecena, aposta Paraná, loto fácil, loto não sei o quê. Lotomania. Lotomania, por quê? Olha só, para ir tirando da cabeça da pessoa o jogo do bicho. Porque o jogo do bicho é informal. Ele não traz nenhuma renda para o governo. Estão entendendo? Isso é o quê? É planejamento. Não é, né? Então o governo vai se planejando e tirando circulação. Então, qual é o objetivo do governo? Opa, eu não quero jogo do bicho, tá? Mas eu vou matar o bicheiro. Eu vou matar o cara do bar. Não, a Fernanda aposta, eu vou prender ela porque ela aposta. Vai dar mais gasto prendendo ela porque aposta do que deixar solto. Então, muda o foco. Tá certo. É isso aí. Bom, perguntas? Mais perguntas? Todo mundo vai querer fazer parte do conselho? Você disse que a votação ali vai deixar para as respostas, tá? 7 dias para a gente responder. Exato. Vai ter uma nova reunião? Aí eu acho que a gente pode, a gente primeiro vai receber as respostas, vamos catalogar, e daí talvez a gente possa fazer uma nova reunião. Vamos fazer uma reunião a partir do momento que tivermos definido, ó, esses são os conselheiros, você está entendendo? Como vai votar então? Não, daí essa é a eleição, esse é o outro momento. Primeiro a indicação. Primeiro a gente precisa receber os nomes de quem quer participar. Uma vez a gente recebido os nomes, a gente vai fazer essa separação, quem vai para qual, quem faz parte, quem é suplente, tal. Aí a gente marca a reunião para falar assim, ó, instituído o conselho, a gente faz a leitura do regimento interno do funcionamento do conselho e daí já vai para a publicação do decreto ou da lei. Vai ser assim. É isso. Pessoal, alguma dúvida? Não? Nenhuma? Quem aqui fazia parte do Conselho da Cultura e do Turismo? Esse de 2022? Ninguém aqui. Então, o que acontece? Esse é um conselho que a gente precisa desmanchar ele, né? A formatação do conselho tem a duração de 1 ano, para que seja feita de 1 ou 2 anos. Acredito que 1 ano seja o ideal. Vai ficar os QR Codes aqui, depois a gente passa para a Fernanda passar nos grupos também, né? A gente joga nas mídias sociais, vocês passam para os alunos de vocês, para os pais dos alunos de vocês, para eles poderem participar. Uhum. Perfeito. Pode levar assim para o pessoal do Rotary. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Fer, quer complementar? Não, meu Deus do céu. Pessoal, tá lá no cantinho mais alguma coisa? Alguma dúvida? Não, meninos. Então eu acho que agora a gente pode dar por encerrada essa fala e a gente ajuda vocês aqui a pegarem o QR Code ali e daí a gente vai se despedindo para ir todo mundo descansar, ou tomar uma cerveja gelada, não sei o que vocês querem fazer, enfim.